Se o dinheiro chega às suas mãos e mesmo assim o que você sente é medo, isso é um sinal claro de que lá dentro você ainda não tomou posse do seu lugar de autoridade. Quando o pagamento cai e as primeiras frases que saem da sua boca são: "Não dá, já foi todo embora. Eu queria que fosse mais." Nesse instante, sem perceber, você lança uma espécie de maldição sobre a própria fonte que te sustenta. A falta raramente começa no valor da renda. Ela começa nas palavras pequenas que você costumou dizer. No exato segundo em que o recurso entra, é como se o céu abrisse uma janela para financiar o próximo capítulo da sua missão. E o que você declara nesse momento sagrado define o que virá na sequência. Alguém pode receber milhares e mesmo assim sentir-se miserável. Pode ganhar um aumento e mesmo assim amarrar essa bênção com a própria língua. Mas ouça com atenção. Quando você muda a sua resposta ao pagamento, você muda o tipo de relacionamento que tem com a provisão. Do ponto de vista espiritual, você não foi desenhado para viver de mão em mão, correndo atrás de cada conta, mas para viver de espírito, para transbordamento. Existe um decreto já estabelecido ao seu respeito, mas a porta para que esse decreto se abra é a palavra que sai dos seus lábios. Não qualquer palavra, não qualquer frase solta, mas a declaração certa, dita na hora certa e com a intenção certa. Então, eu te pergunto sem rodeios, o que você costuma dizer quando é pago? Você suspira fundo? Você entra em pânico? Você pensa ou murmura, mal dá para pagar as contas? Você se desespera com os boletos ou ergue as mãos em gratidão? Porque todas as vezes que o dinheiro entra no seu campo de experiência, o céu observa como você o trata. E a lei não responde ao que você sente, ao que você anota no seu diário de gratidão e nem à quantidade de esforço físico que você faz. A lei responde à sua vibração. E nada altera a vibração tão rapidamente quanto uma palavra de verdade dita com convicção. Quando você é pago, não está apenas recebendo uma compensação, está sendo provado, está diante do portão da multiplicação. E a senha que abre esse portão é a sua boca. Por isso, eu te estendo hoje um chamado, uma chave espiritual, um decreto capaz de reorganizar toda a sua experiência com o dinheiro. Diga assim, não de forma mecânica ou religiosa, mas com postura de domínio. Repita. Todo pagamento que eu recebo é o suprimento divino em movimento. Ele se multiplica sob a graça, agora, simples e profundo. Essa pequena frase é a dobradiça onde a escassez se converte em abundância. É a válvula que gira e solta as compostas do suprimento. É como uma tesoura, cortando de uma vez por todas a mentira da falta que vinha se repetindo na sua mente. Não diga essas palavras por ansiedade. Não repita por medo, como quem faz um ritual por superstição. Fale lembrando quem você é. Fale não para fazer o dinheiro aparecer, mas porque ele já apareceu. Não é um pedido desesperado, é bênção. Você não foi feito para viver encolhido com medo. Não foi projetado para tremer sempre que um boleto aparecer. Não nasceu para catar migalhas enquanto os celeiros do alto permanecem cheios. Você nasceu para receber com dignidade. Você veio ao mundo para falar com autoridade, para multiplicar o que entra no seu campo usando a frequência da sua palavra. E essa lei nunca ultrapassa a fronteira da sua voz. Ela aguarda até que você declare o que realmente deseja viver. Então, fale com sabedoria, fale com consciência de riqueza. Fale agora. Dinheiro não é apenas coisa, é fluxo. Sempre que ele chega à sua realidade em forma de salário, presente, reembolso, comissão ou depósito, não é só uma operação bancária, é um acontecimento espiritual. É o eco de uma fonte que nunca seca, mas a maioria não percebe a santidade desse instante. Em vez de enxergar o pagamento como um portal a ser atravessado, tratam como um problema a ser resolvido. E porque vêm de forma errada, usam de forma errada. Esquecem a lei que governa todo o aumento genuíno. O dinheiro responde à lei espiritual e não ao desespero emocional. A lei da circulação é cristalina. O que você recebe com resistência, você repele. O que recebe com medo, você amarra.
O que recebe com autoridade, você multiplica. Talvez durante muito tempo você tenha acreditado que o portão da abundância era a sua renda, o seu cargo, o seu contrato, a empresa em que você trabalha. Mas eu te digo, o verdadeiro portão é a sua consciência. O portão é a sua crença. E quem guarda esse portão é a sua boca. Preste atenção. Quando você recebe um pagamento, não está soando ganhos, está entrando em um fluxo. Dinheiro não é um monte parado, é um pulso vivo, uma corrente que responde à sua expectativa, à sua mentalidade, à sua vibração. É por isso que tanta gente ganha mais e ainda assim se sente menor. Nunca mudaram a consciência que acolhe o que entra. Nunca pararam para dizer, isso é sagrado, isso é prova da minha ligação com a fonte infinita. Você não recebe dinheiro apenas para pagar contas e sobreviver. Recebe para expandir uma missão espiritual que é sua. Ele não é enviado para alimentar desespero, mas para ser bem administrado. E a administração começa com a forma como você conversa com o dinheiro quando ele chega. No instante em que pagamentos caem, você está diante do nascimento de um rio. Vai abençoar essa água ou bloqueá-la? Vai honrar o que chegou ou diminuir? Vai abrir espaço para o aumento ou atrasá-lo? É exatamente aí que a lei se torna visível. É aí que você precisa se posicionar, não apenas como alguém cansado de trabalhar, mas como um sacerdote da provisão. Você deve abençoar o pagamento como quem abençoa o pão que precisa alimentar uma multidão. Falar não só obrigado, mas verdade espiritual sobre aquele valor. Dizer, isso não é apenas um salário, é a prova de que eu sigo conectado ao suprimento. Isso não é apenas dinheiro, é o recado de Deus dizendo, eu continuo cuidando de você. Isso não é pouco, é o sinal de que mais já está em movimento em minha direção. E se você quiser ancorar isso na escritura, lembre, dar e receber estão entrelaçados. Boa medida, sacudida e transbordante. Veja com novos olhos. Não se trata só do que você entrega materialmente, mas também do que você entrega em forma de palavra. Quando agradece, você doa energia. Quando declara, você doa direção. O transbordamento não começa no bolso, começa naquilo que você fala. Assim, quando o pagamento entra, não é só a contabilidade que muda, é o universo perguntando a você, como você vai receber isso? Com medo ou com fé? Em silêncio ou com autoridade consciente? Em dúvida ou em certeza? Fale corretamente e você verá o portão se abrir. É curioso, alguém pode pedir prosperidade em oração e logo em seguida cancelar esse pedido com a própria boca. Na maioria das vezes, não é a falta numérica de renda que mantém as pessoas presas, mas a presença de frases autodestrutivas na porta da recepção. Cada frase que você diz quando o dinheiro entra é um decreto, um tipo de contrato. E muitas vezes, o contrato é assinado com medo. Não é suficiente, já foi tudo para as contas, de novo no zero. E depois vem a pergunta, por que o transbordamento nunca vem? Por que o mais não permanece? Não é porque a lei falhou, é porque ela foi quebrada pela sua própria língua. A lei do suprimento não pode passar por cima da resistência que você mesmo declara. Quando você pronuncia a derrota, dá instruções ao universo para tratá-lo de acordo com essa derrota. Imagine a cena. Uma mulher recebe o depósito do salário e antes de qualquer expressão de gratidão, fala. Quase tudo já está comprometido. Nessa frase aparentemente inocente, ela entrega à lei uma ordem. Isso já está perdido. Não há nada para se multiplicar aqui, e a lei apenas obedece. Frases que parecem realistas e até sinceras, mas a lei espiritual não responde ao que você chama de realidade. Ela responde ao que você declara como verdade. Se as primeiras palavras na porta do pagamento forem de estresse, frustração ou escassez, a lei não tem opção a não ser refletir isso de volta. Então, eu te pergunto de novo, o que você tem dito quando o salário cai, quando uma fatura é quitada ou quando fecha uma venda? Você celebra ou entra em pânico? Abençoa ou diminui? Se encolhe ou se ergue? Porque essas palavras iniciais são a semente da sua próxima fase financeira. Talvez você nem perceba o quanto fala de falta de forma casual.
Queria que fosse mais, vai embora rapidinho, não dá para nada, já acabou antes da sexta. Cada frase dessas é um nó a mais na rede que te prende à aparência da escassez. Mas aqui entra um ajuste divino. No minuto em que você se torna consciente desse padrão, você pode encerrá-lo, não com culpa, mas com uma nova fala. Sempre que for pago, você tem uma escolha: amaldiçoar ou abençoar. E o que você abençoa, você expande. Então, a partir de hoje, tome isso como prática. Quando o dinheiro tocar suas mãos, não importa se o valor é grande ou pequeno, venha de onde vier, declare. Isso é o suprimento divino em movimento. Ele se multiplica sobre a graça. Agora repita, até que seu próprio corpo estranhe a ideia de reclamar, até que a sua boca não consiga mais envenenar a sua própria provisão, até que nenhum pagamento pareça insignificante aos seus olhos, até que cada centavo carregue o eco do céu ou a escassez. Essa velha companhia arruma as malas e vai embora. Talvez você pergunte, mas se eu passei anos falando de falta, como recomeçar? Você não recomeça pelo esforço, pela correria ou tentando consertar tudo por fora. Você recomeça com uma decisão interna, mudar a resposta. Na economia espiritual, a forma como você recebe determina o quanto a vida consegue te entregar. A boca regula o fluxo. Existe uma frase simples, mas carregada de poder. Você já ouviu aqui. Não é superstição, não é um mantra mágico, é alinhamento. Todo pagamento que recebo é o suprimento divino em movimento. Ele se multiplica sob a graça. Agora, diga isso respirando fundo, diga com ousadia, diga olhando para suas próprias mãos, sabendo que elas deixam de ser símbolo de esforço e se tornam símbolo de aumento. Todo pagamento que recebo é o suprimento divino em movimento. Ele se multiplica sob a graça. Quando cair o salário, declare. Quando alguém te der uma gorjeta, declare. Quando aparecer o reembolso, declare. Principalmente quando o valor parecer menor do que você gostaria. É aí que a sua energia mais precisa ser ajustada. Não é sobre o quanto, é sobre o campo vibracional que você cria naquele instante. Essa declaração não apenas reconhece o que chegou, ela orienta o que virá. Coloca a lei do aumento em estado de alerta. Comunica ao invisível que aquele suprimento não ficará estagnado, mas será movimento, multiplicação e retorno abundante. Procure falar essa frase nos primeiros minutos após receber. É nesse intervalo que o portão está mais aberto, que a corrente está mais fresca, que a sua mente está mais flexível. Não deixe para depois. Diga enquanto as suas mãos ainda se lembram da sensação do chegar. E diga em voz alta, porque um decreto não é só um pensamento, é palavra emitida. Está escrito que aquilo que você determinar será estabelecido. Um decreto é um ato de jurisdição espiritual. Quando você declara essa verdade, não está sendo apenas positivo, está ativando a lei, consagrando a transação, convertendo algo comum em semente sobrenatural. Falado com constância, esse tipo de palavra começa a redesenhar o ambiente ao seu redor. Muda a forma como você enxerga o dinheiro, como o acolhe e o que espera dele. Move você do "isso não é suficiente" para "isso é o início do meu transbordamento". Não se trata de esforço desesperado, de uma corrida sem fim ou de cálculos ansiosos. Trata-se de graça, uma inteligência divina que organiza as oportunidades. Abre portas, traz contatos, soluciona questões. A graça faz o movimento e a sua palavra abre o caminho. Então, diga como quem sabe, diga todas as vezes. Diga como um sacerdote recebendo uma oferta, como um rei proclamando herança, como alguém que despertou para a própria identidade. Porque quando você fala com ritmo e fé, não apenas segura o dinheiro, você o dirige, o atrai, o faz frutificar. E a escassez não só sairá da sua vida, ela deixará de te reconhecer como morada. O grande motivo de muitos ainda viverem limitados é que lá no coração ainda se veem como mendigos na porta do suprimento, quando na verdade são administradores da circulação divina. Você não é apenas alguém tentando fazer o dinheiro dar. Você é um canal, um condutor,
o mordomo do transbordamento. O dinheiro responde à identidade. Se você se enxerga como quem só sobrevive, a sua renda tenderá a confirmar isso. Se acredita que precisa correr atrás de cada centavo, o dinheiro continuará correndo de você. Mas, se você assume como um vaso através do qual a provisão divina se manifesta no mundo, a renda começará a te encontrar, te honrar e permanecer. Você é guardião da riqueza que passa pelas suas mãos. Decide o que estagna e o que flui, o que cresce e o que seca. E tudo isso começa pela autoridade que sai da sua fala. No momento em que você é pago, o universo não está apenas pagando por horas de trabalho. Está reconhecendo em você alguém capaz de cuidar do fluxo. A maneira como você responde define se esse fluxo se intensifica ou se vai embora. A lei corre para se ajustar à sua nova postura. Identidade não é algo que você espera um dia sentir, é algo que você escolhe declarar. E quando você começa a falar a partir dessa identidade, as portas respondem. De agora em diante, fale assim dentro de você e em voz alta. Eu sou o guardião da riqueza divina. O que entra em minhas mãos se multiplica. O que permanece é mais do que o suficiente. Esse é o seu manto. Essa é a sua função. Essa é a sua nomeação espiritual. Você não é pequeno e nem carente e nem alguém tentando ver se dá certo. Você é o portão por onde o suprimento passa. Não basta dizer isso apenas uma única vez. Essa palavra precisa tornar-se atmosfera, ritmo constante, até recondicionar a sua relação com o dinheiro. A declaração que você pratica dia após dia muda a base vibracional da sua vida financeira. Por isso, eu te proponho uma prática. Veja cada movimento de dinheiro como um momento espiritual. Quando o depósito cair, não apenas confira e siga adiante. Não suspire, não role a tela com desdém. Fale com autoridade. Todo pagamento que recebo é o suprimento divino em movimento. Ele se multiplica. Agora, diga enquanto a notificação ainda estiver na tela, antes de usar um único centavo. Coloque a mão sobre o celular, sobre o coração, sobre a carteira e declare com ritmo e certeza. Quando receber o dinheiro em espécie, ainda que seja um valor simples, faça uma pausa sagrada de alguns segundos. Sinta, olhe, sorria e diga: isso é evidência da circulação divina. Flui para mim e através de mim. É multiplicado agora. Não apenas aprecie o momento, abençoe o momento. Segure o dinheiro com respeito, como algo sagrado, porque o modo como você o trata ensina a lei se pode confiar ou muito a você. Ao olhar o saldo no banco, não amaldiçoe o número, mesmo que seja menor do que você deseja. Fale não para o valor, mas para a lei que está acima do valor. Este número não é a minha fonte. O suprimento divino é isso. É apenas o começo do meu transbordamento. Quando estiver prestes a pagar alguma coisa, uma conta, um café, um presente, não solte o dinheiro em estado de pânico. A maioria gasta com aperto e depois não entende por que o dinheiro não retorna. Mas a maneira como você libera o dinheiro é tão importante quanto a forma como recebe. Cada transação vira transformação. Cada saída vira multiplicação. Uma vez por dia, separe um momento para colocar as mãos sobre a sua carteira, seu cartão ou meio de pagamento, não por superstição, mas por autoridade, e diga: você flui, você nunca será vazio. Eu espero aumento, eu espero surpresa divina. Assim, você treina o corpo e a mente para esperar a riqueza, e não para temê-la. O dinheiro obedece aos sacerdotes, aqueles que usam a boca como altar. Cada transação pode ser um altar. Então, a partir de hoje, decida enterrar certas frases. Não zombe da própria provisão. Não brinque dizendo que tudo está quebrado. Não reforce a escassez com frases pseudo-engraçadas. A lei está sempre te ouvindo. O seu campo energético está sempre registrando. Quando você fala em falta, ainda que esteja brincando, está autorizando a falta a ficar. Aprenda a substituição espiritual. O suprimento divino não é limitado. Ele se multiplica agora. Você precisa ser rápido em substituir o discurso do medo pelo discurso da fé.
O momento em que a mentira aparece é o momento em que a verdade deve responder. Todas as vezes em que você abre a boca, está escolhendo profetizar expansão ou prover escassez. Escolha a expansão. E para consolidar isso, propõe um desafio. 3 dias da palavra transbordamento. Durante 3 dias seguidos, toda vez que interagir com dinheiro, seja R$1, R$100 ou 10.000, seja o dar, receber, guardar ou investir, diga: todo pagamento que recebo é o suprimento divino em movimento. Ele se multiplica sob a graça agora. E antes de qualquer gasto, acrescente: o que eu dou retorna multiplicado. Eu não perco, eu circulo e recebo. Abençoe a sua conta bancária. Esta conta é reservatório do aumento divino. Ela jamais estará vazia. Abençoe a carteira, a bolsa, a gaveta. Tudo que passa por aqui se multiplica. Durante esses 3 dias, vigie suas palavras. Nada de reclamação automática. Nada de negatividade casual. Quando perceber uma frase de medo surgindo, substitua de imediato pela verdade. 3 é o número da ressurreição. É o símbolo de levantar, de romper padrões. Se você fizer isso com intenção verdadeira, se falar a palavra no calor do antigo hábito, se abençoar cada centavo que cruzar seu caminho, algo começa a mudar. Talvez você veja dinheiro inesperado chegando, talvez uma nova oportunidade, talvez principalmente sinta a sua energia se transformar. Menos medo e mais paz. Menos ansiedade e mais expectativa do bem. Use amanhã para declarar em voz alta 3 vezes a frase de transbordamento, visualizando suas mãos cheias. No meio-dia, abençoe pelo menos uma transação. E à noite, revise suas palavras e perdoe qualquer deslize. E diga: cancelo toda palavra vazia e a substituo pela verdade. Mesmo se nada milagroso acontecer no primeiro dia, continue. A lei não trabalha na emoção, mas na constância. Aquilo que você declara repetidamente se cristaliza na experiência. E por fim, guarde uma imagem interna. Você não é o pedinte à porta do céu. Você é a riqueza de Deus em expansão. A sua língua é o seu tesouro. A sua palavra é a sua riqueza em movimento. Use-a a seu favor todas as vezes. E você não verá mais o dinheiro com os mesmos olhos, nem o dinheiro verá você da mesma forma. Se essa mensagem acendeu algo em você, não deixe essa chama apagar. Assuma o compromisso de mudar a sua palavra a partir de hoje. Clique em gostei para selar esse pacto de abundância. Inscreva-se no canal para continuar recebendo conteúdos que alimentam a sua fé financeira. E ative o sininho para não perder nenhuma nova chave espiritual. Declare publicamente aquilo que você quer ver se manifestar na sua vida. Compartilhe esse vídeo com alguém que já está cansado de viver em escassez e precisa lembrar de quem é no mundo espiritual. Você não está apenas assistindo a um vídeo, você está atravessando um portão. Decida entrar, decida permanecer e falar como quem nasceu para o transbordamento.